Jornal do Marcos. Oferecimento: Pet Amigo Dog Walker. Passeios divertidos para seus cães, você só encontra aqui. Juiz responsável por encaminhar 5 crianças para adoção no interior da Bahia há 2 anos é afastado do cargo. Cerca de 3 meses depois de se envolver em uma confusão dentro de um estádio na Bolívia, torcedor do Corinthians é baleado. Segundo a polícia, ele teria atirado contra uma viatura da PM. No Jornal do Marcos de hoje, você vai ver ainda o que disse a presidente Dilma Rousseff na abertura da Assembleia Geral da ONU. A gente adianta, a presidente criticou firmemente as ações de espionagem do governo norte-americano ao Brasil. E tem ainda o flagrante da falta de cuidado dos funcionários dos Correios na hora de transportar as encomendas. Veja agora no Jornal do Marcos. Olá, boa tarde. O programa de hoje começa falando da enorme cratera que se abriu há mais de 3 meses na BR-324, no trecho próximo à saída de Salvador. Na edição do mês de junho, nós mostramos a situação na rodovia e exibimos essas imagens, que mostram os guindastes usados na operação de fechamento desse grande buraco. Pois bem, segundo a Via Bahia, a concessionária que administra a estrada, a pista que foi interditada por conta da cratera já está liberada para passagem de veículos desde a última terça-feira, dia 24. Você, motorista, portanto, já pode trafegar sem problemas pelo trecho do quilômetro 617. Agora veja essa notícia. O CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, decidiu afastar o juiz Vitor Bezerra do seu cargo. A decisão foi unânime e, além do afastamento do juiz, ficou decidido ainda que será feita uma apuração para analisar se houve alguma irregularidade na decisão do magistrado que autorizou a adoção de 5 crianças na cidade de Monte Santo, aqui na Bahia, em 2011. Entre as punições estudadas pelo CNJ está a aposentadoria compulsória, isso é, obrigatória, do juiz Vitor Bezerra. O advogado do juiz Vitor Bezerra negou que o cliente esteja envolvido em ações irregulares e disse ainda que as crianças eram maltratadas e, por isso, o juiz teria dado a ordem para tirá-las de casa. Já o corregedor nacional do CNJ pediu o afastamento do juiz. Segundo ele, o magistrado teria encaminhado as crianças para adoção sem o conhecimento dos pais. As 5 crianças, que são irmãs, foram retiradas à força da casa dos pais biológicos em junho de 2011. A polícia teria levado os menores, segundo uma decisão do juiz Vitor Bezerra, que mais tarde os encaminhou para adoção. Os 5 irmãos acabaram sendo adotados por famílias de 2 cidades do interior de São Paulo, mas no fim do ano passado voltaram à casa dos pais biológicos por decisão de outro juiz, Luiz Roberto Capio. É estável o quadro de saúde do torcedor do Corinthians, que foi baleado junto com um colega no município de Santo Estevão, na Bahia, no último dia 20. A polícia militar informou que os 2 rapazes foram baleados porque um deles teria disparado contra uma viatura que fazia ronda na cidade. Rafael Machado estava entre os corintianos detidos na Bolívia, depois da morte de um adolescente em um jogo da Taça Libertadores, em junho deste ano. Veja mais detalhes na reportagem. Segundo o tenente que fazia uma blitz na cidade de Santo Estevão, a polícia teria reagido ao tiro disparado por um dos rapazes. Rafael Machado e seu amigo Alex Silva acabaram baleados e detidos. Mais tarde, cada um foi levado a um hospital diferente. A polícia informou que Alex tem passagem pela polícia por porte ilegal de armas, além de aliciamento de menores e supostos envolvimentos com o tráfico de drogas. Alex era um dos corintianos envolvidos na morte de um torcedor na Bolívia, durante uma partida do Corinthians na Taça Libertadores da América. A seguir, você já recebeu alguma encomenda ou correspondência quebrada pelos Correios? O Jornal do Marcos mostra o flagrante da falta de cuidado dos funcionários do serviço de entregas na hora de transportar as encomendas. Teve caixa que foi arremessada a vários metros de distância. E ainda, a situação de um jovem de 16 anos que enfrentou um problema com um grande banco aqui em Salvador. Você vai saber que problema foi esse daqui a pouco. Então não saia daí.
A Prefeitura informa: o prazo para o recadastramento imobiliário é até o dia 30 de setembro de 2013. Se você tem um imóvel ou é síndico, evite multas. Faça o recadastramento até 30 de setembro no site www.recadastramento.salvador.ba.gov.br e ganhe 10% de desconto no IPTU 2014 e 2015. Se o valor do seu imóvel for até R$100 mil, aproveite o recadastramento para ganhar isenção. Prefeitura de Salvador, primeira capital do Brasil. Uma carreta carregada de milho tombou na manhã da última terça-feira, dia 24, na BR-101, próximo ao município de Conceição de Feira, no Recôncavo Baiano. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, ninguém ficou ferido. Segundo a polícia, o motorista da carreta perdeu o controle da direção e acabou derrubando o veículo na pista. A polícia informou ainda que algumas pessoas acompanharam de perto o acidente. A carga que era transportada não foi roubada e as pessoas próximas ao local ajudaram o motorista a colocar de volta nos sacos o milho que estava na pista. Até o meio-dia da terça-feira, o veículo ainda estava caído na estrada. Em Cruz das Almas, o Hospital Municipal ganhou novos leitos de UTI. Os 10 leitos para adultos que foram entregues no fim do ano passado passaram a funcionar na última terça-feira. O secretário de Saúde da cidade, André Eloy, disse que nos últimos 9 meses, vários equipamentos foram recuperados, mais funcionários foram contratados e uma rede de gás foi implantada. A unidade também deve atender a outras 7 cidades da região do Recôncavo. Internacional, em Nova York, a presidente Dilma Rousseff discursou na abertura da Assembleia Geral das Nações Unidas. Em sua fala, Dilma criticou as ações de espionagem feitas pelo governo norte-americano ao Brasil e também à Petrobras. Segundo a presidente, as medidas adotadas pelos Estados Unidos ferem os princípios que regem a relação entre os países, porque são ilegais e inadmissíveis. A gente fala agora de um caso absurdo e de desrespeito com a sociedade. Um vídeo gravado da janela de um prédio em Niterói, no Rio de Janeiro, mostra funcionários dos Correios arremessando com violência as encomendas transportadas pela empresa. Para quem costuma usar o serviço de entregas, o jeito é se conformar com situações como esta. No vídeo, um grupo de funcionários dos Correios arremessa caixas a vários metros de distância. Para se ter uma ideia, é possível ouvir o barulho causado pelo choque dos pacotes com outros materiais. A moradora de um edifício próximo ao centro de distribuição dos Correios contou que o problema mostrado na filmagem não é recente. Ela disse ainda que já havia denunciado a situação diversas vezes, mas como nenhuma providência foi tomada, decidiu publicar na internet o vídeo feito da janela de casa. Depois que a gravação foi divulgada, os Correios chegaram a entrar em contato com a autora da filmagem, mas negaram tudo o que foi mostrado no vídeo. Em nota, os Correios afirmam que o procedimento apresentado no vídeo não é uma prática da empresa e nem condiz com a qualidade operacional dos Correios. Ainda falando de transtornos aos clientes, veja só essa história. Um estudante de 16 anos acabou impedido de usar a conta bancária por causa de uma falha no sistema do banco. Só depois de uma série de complicações e de muita dor de cabeça, o problema enfrentado por ele foi resolvido. Mas a sensação diante de uma situação como essa é de impotência. Este é Ricardo. Ele tem 16 anos e é na conta bancária de sua avó que ele faz as transações a pedido dela. Por conta da idade avançada, a avó não pode sair de casa sozinha para ir ao banco, e é Ricardo quem se encarrega deste serviço. O problema é que no dia 3 de setembro, ao tentar fazer uma transferência no site do Banco Santander, o sistema caía por diversas vezes. Quando finalmente a conexão voltou, ele digitou a senha correta, mas o banco acusava a senha errada. E isso foi só o início. Depois de esgotar o número de tentativas na hora de inserir a senha, a conta acabou sendo bloqueada. Mais um problema para Ricardo e sua avó. Bom, depois disso tudo, eu liguei para o SAC, que é o Serviço de Apoio ao Consumidor do banco. Aí falei com a atendente, expliquei toda a situação. Ela disse que só poderia ser desbloqueada a senha por minha avó. Só que como ela já tem idade, essas coisas todas, eu falei que ela não podia.
Aí ela disse que não poderia fazer porque é protocolo do banco. Ela disse que eu poderia fazer uma procuração, ela assinar e entregar lá na agência dela, para que eu possa falar, representá-la para o banco. O jovem aponta ainda outro problema: a insegurança no sistema do banco, já que a conta só foi desbloqueada quando a mãe se passou pela avó. Segundo Ricardo, se a mãe dele conseguiu, qualquer outra pessoa poderia fazer o mesmo, o que mostra a fragilidade do banco. Depois disso, eu pedi para minha mãe para a gente fazer um teste com o banco, o sistema de segurança, para ver se liberava. Detalhe, liberou. O banco liberou acreditando realmente que era minha avó, só que não era. Isso revela também uma falha no sistema de segurança do Banco Santander. Na lista de reclamações, Ricardo fala ainda da demora nas filas do banco, o que para ele é um desrespeito com os clientes. Ricardo, em relação ao problema da demora no atendimento, o que é que você tem a dizer sobre isso? Olha, isso não acontece em uma agência, mas são em todas. Tanto que eu tenho até aqui o papelzinho que mostra o horário que eu fui atendido. E interessante que logo no início ele diz, não fique em filas. E não é isso que acontece na prática. E você vai para qualquer agência do banco, tanto aqui como em qualquer cidade do interior do estado, que tem fila para você pegar. E antes de encerrarmos esta edição, um aviso. A partir do mês de outubro, você internauta vai poder assistir de forma rápida e dinâmica as notícias mais importantes da semana. É o Jornal do Marcos Extra, mais um projeto da TV Salvador News. O programa, que terá um tempo de duração de cerca de 1 minuto, poderá ser assistido semanalmente no site do JM, que aparece aí no seu vídeo. Vale lembrar que o Jornal do Marcos, que você já está acostumado a ver, continuará sendo exibido normalmente, só que agora sempre na última semana do mês. Esta edição vai ficando por aqui. Uma ótima tarde para você. Jornal do Marcos. Oferecimento: Pet Amigo Dog Walker. Passeios divertidos para seus cães você só encontra aqui.